Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Fabrício, aqui diretamente do Fox. E tô fazendo esse vídeo, né? Tô postando ele, na verdade, justamente para passar algumas informações a respeito desse modelo. Acredito que ainda seja interessante tá divulgando esse tipo de conteúdo, mesmo sabendo que ainda tem muitos vídeos, reviews, tanto por empresas aí, profissionais, especialistas, mas o foco aqui é principalmente para quem é o proprietário, para quem conviveu com o veículo dia a dia, para quem realmente sabe os problemas e os pontos positivos, até mesmo como eu disse, os negativos, né? Mesmo ele sendo o modelo específico do Fox é 1.0, né? 2013, fabricação modelo 2014. A versão é a e-Trend, né? E esse veículo está por volta aí já de 88 mil quilômetros rodados. Já está bem rodado, por sinal. Então não tem muito para se discutir. O que tive que te passar com esse veículo eu já passei. Mas um detalhe muito importante é que eu não sou o proprietário que tirou o veículo da concessionária, eu sou o segundo dono. Porém, a antiga proprietária se tratava da minha irmã, né? Mas como ela era minha vizinha, inclusive eu já utilizava o carro, inclusive eu pude ter a oportunidade, inclusive, de levar e acompanhar as revisões, os problemas apresentados pelo veículo. Então, já é da minha particularidade, mas não só porque pertenceu a ela. Antes mesmo de eu utilizar esse veículo, também já utilizava um outro veículo que era um Fox, só que da primeira geração, né? Que por sinal também é 1.0. E eu, por mais que ainda assim ambos sejam 1.0, eu percebi uma diferença muito grande. Não muito por questão da motorização, mas principalmente na evolução do acabamento, nos itens de série. E é isso que eu gostaria de estar falando com vocês, né? Bom, vamos lá. O que eu tenho para dizer sobre esse carro? Por que eu comprei, primeiramente, por que eu comprei o Fox, mesmo sabendo que eu já utilizava um Fox anteriormente, né? Eu comprei esse Fox é, por vários motivos, né? Mas antes de tudo, para quem hoje já teve a oportunidade de você que está pensando em comprar um Fox, ou não seja um Fox, pode ser qualquer outro carro, se tratando da motorização 1.0, a gente sabe que realmente isso é um pouco complicado e é um detalhe muito a se discutir, né? Eu, na minha humilde opinião, acho que não deveria, na verdade, mais existir categoria 1.0 e a partir de aqui toda a fabricação deveria ser 1.6 para cima, né? Mas enfim, a situação do Brasil, os preços altos, e isso faz com que ainda o 1.0 seja comercializado e, enfim, tirando, é claro, como um elogio, inclusive, seria um Pulse 1.0 Turbo, como o Up, né? TSI, que aí sim, ali realmente é um exemplo, um motor fantástico, além de ser muito econômico, desenvolve muito bem, né? Mas enfim, voltando aqui, nesse momento que eu tive procurando, eu ficava, meu Deus, será que eu vou ficar com 1.0? Porque todo mundo fala que o 1.0 é um carro que é uma tartaruga. Pô, é melhor ir para um carro mais potente. Pô, mas se eu for para um carro mais potente, consequentemente existe uma elevação de custo na manutenção do veículo, né? E assim, fica naquele impasse. Você sabe que talvez pode gastar mais combustível, talvez menos, porque tem essa também. Não quer dizer que necessariamente o carro, por ser 1.0, que ele vai ser o mais econômico. Da mesma forma que não quer dizer que porque o carro é mais potente que ele vai ser mais gastão. Tudo são vários fatores. O veículo específico que você escolhe, né? Às vezes o motor dele que realmente é gastão, o peso do carro pelo motor faz com que ele seja gastão, a utilização desse veículo faz com que ele seja gastão. Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar é sobre essa questão do 1.0. Se você não está interessado no 1.0, realmente já pretende adquirir um veículo até mesmo de 1.6, mas quer ver uma visão sobre o veículo, eu vou estar falando um pouco mais para frente. Mas só para falar um pouco a respeito sobre essa questão, nesse momento eu realmente fiquei na dúvida. Porém, eu já tive um veículo em minha mente, né, que eu gostaria de adquirir, quem sabe uma oportunidade futura, se for ele, se não for ele vai ser outro, mas é um carro que eu acho muito bonito, muito atraente.
e, consequentemente, a potência dele é elevada, né? Eu estava interessado na época em comprar um i30, né, 2.0, 145 cavalos, só que ele só é a gasolina, né? E ele, por sinal, ele também é um carro que é um pouco gastão, mas é compreensível até mesmo pela potência dele. E não foi pelo motor, pela potência que me fez gostar. O estilo dele, acabamento, são vários fatores. Os itens de série que ele possui é o que realmente chamou muito a minha atenção. E eu fiquei naquela, poxa, compro esse ou não, né? E aí eu levei em consideração muitos outros fatores que eu acho que todo mundo tem que levar, né? Além de saber que o custo de manutenção dele é mais elevado, além de saber que o consumo é mais elevado, mas é compreensível, né? Mas o principal motivo que me fez desistir desse veículo foi o seguro. Eu, pelo menos, particularmente, não ando sem seguro no carro. E então, quando eu cotei o seguro do i30, realmente foi um preço absurdo, 3 vezes o valor do Fox. Isso, claro, volto a dizer, é aquela situação que todo mundo fala. Vai depender do seu perfil, vai depender da sua região, sim, mas é uma regra, ele é mais alto, o seguro, porque ele é um carro de um porte superior, médio, né? Então, consequentemente, ele é um carro visado, então ele realmente acaba sendo mais caro. E aí eu fiquei, poxa, né, qual outro carro eu posso ver? Porque ele tinha um preço também, inclusive, bem interessante. E por sinal, especificamente comparando com esse Fox que eu adquiri em relação a ele, não era uma diferença muito grande, seriam 5 mil a mais, eu já conseguiria estar pegando um i30, tá? Inclusive, nós podemos fazer um outro vídeo, se vocês acharem interessante. A gente faz um vídeo falando sobre uma forma interessante de você pesquisar um veículo. Eu posso estar fazendo um vídeo também a respeito disso. Vai depender, se você realmente achar interessante, coloca um comentário, sem problema, eu faço um vídeo rapidinho, já subo aí e faço o upload desse vídeo no YouTube. Mas enfim, então eu pensei o seguinte: eu já utilizei muito o Fox 1.0, né, primeira geração, e eu vou ser bem sincero para você, na reta, você vai desenvolver bem com o carro, né? Se você é uma pessoa que tem uma pegada como é que eu posso dizer, de uma condução um pouco mais tranquila, você não tem aquela pegada de sempre querer dar uma acelerada, de sempre querer dar uma arrancada, de querer acompanhar os outros carros de uma categoria superior. Se você não tem essa necessidade simplesmente de se locomover, fantástico. Os únicos problemas, né, para um caso do Fox, para 1.0, que eu estou tendo nesse caso, né, levando em consideração o tamanho do carro, peso e tudo mais, potência, realmente é um problema mesmo na questão da subida. Não que o carro vai parar, isso não vai acontecer. Mas às vezes você está numa quarta, você vai pôr na terceira para embalar, às vezes vai cair, você vai subir na serra, vai ter que reduzir, você vai ter que fazer esse jogo de relação de marcha, mas não é uma coisa assim que o que pode acontecer é que os carros que tem um porte maior vai estar atrás de você e simplesmente eles não, às vezes sabe que você está num carro 1.0, mas mesmo assim o cara vai ficar, e isso te frustra, te deixa um pouco irritado, mas é uma coisa que faz parte, mas são detalhes, gente. Eu acho que assim, na cidade, pelo menos onde eu resido, tem muita subida, né? E é um problema de que só alguns pontos mesmo que realmente é uma subida um pouco mais inclinada e aí sim exige mais do carro. Mas é o único a questão. E também uma outra situação é quando você pretende fazer uma ultrapassagem. Você tem que se organizar melhor, né? Você tem que pensar bem mais quando o momento ideal para você fazer uma ultrapassagem. Tipo, vou fazer uma ultrapassagem num Corolla numa subida. Quando você for tentar, uma vez eu tava voltando, né, fui para uma outra cidade aí e tava na rodovia. Quando eu fui fazer a ultrapassagem, era plena subida. O carro perdeu potência, eu não consegui passar. Fiquei pareado que coincidentemente, por isso que eu dei o exemplo do Corolla. E aí, depois que começou a ficar uma reta, eu consegui desenvolver mais velocidade e passei dele. Então você vai ter que se preocupar em embalar e tudo mais. Mas, gente, isso eu tô falando, mas não é uma situação que, ai meu Deus, eu não vou comprar o carro por causa disso. Não, não é isso. São situações inusitadas, mas acontece. Mas eu acho que isso faz parte. Tirando essa questão,
a questão da motorização, inclusive, uma coisa que eu acho super importante, você que está avaliando esse vídeo, em base da minha opinião, uma coisa que eu vejo em muitos vídeos são pessoas elogiando o carro e são pessoas criticando o carro. Só que a pessoa, ela não passa, a pessoa que está fazendo o vídeo, ela não passa a sua condução sobre o carro. Vou dar um exemplo. A minha condução, a forma com que eu utilizo esse veículo é de uma forma moderada. Eu sei as limitações do carro e nem por isso eu vou querer competir ou até mesmo andar no mesmo, como eu disse, nem mesmo andar como se fosse estivesse andando num veículo de um porte maior. Então, eu tenho um cuidado também em não forçar o motor além do que eu sei que ele pode conduzir. Então, eu pelo menos eu não costumo passar de 3.000 giros. Na relação de troca de marchas, eu não costumo passar de 3.000 giros. Salto algumas exceções, que é uma ladeira muito inclinada, mas eu evito o máximo possível. E também um caso que aí sim é comum é quando você está numa rodovia 120 por hora, assim, mesmo você estando na quinta marcha, é impossível o carro ficar em 3.000 giros, ele vai subir para 4.000 giros. Por isso que, até porque o 1.0 ele acaba sendo um pouco mais gastão na estrada em relação a carros de um porte maior, né? Porque eles conseguem manter uma rotação menor e se desenvolve mais e acaba sendo mais econômico. Mas já na cidade, ele, por outro lado, ele é muito bom. Então a minha condução sempre foi muito boa. E hoje o carro, mesmo com seus 88 mil quilômetros rodados, esse carro não bate tucho, não bate válvula, que seja, né? Desculpa até se eu falei alguma bobeira, mas você não ouve aquele barulho irritante, coisa que eu vejo pessoas que têm um carro há pouco tempo, o carro tá com seus 40 mil quilômetros rodados e tá parecendo uma lata velha. Com todo respeito, é claro, fica aquele tá. Então, tipo assim, a pessoa. Aí você fala, nossa, como é que o carro tá assim? Aí você só observa a condução dele, né? O cara quer andar do seu lado como se ele estivesse num 2.0, num 1.8, que seja. Ele quer forçar muito o motor, e isso vai fazer com que realmente apresente problemas de uma forma antecipada. Não é uma regra, mas é uma tendência, né? Apresente problemas antes da data prevista. Então a sua manutenção vai ter que ser um pouco antecipada em relação à sua, e fora que o desgaste de outras peças que não são comuns podem acabar acontecendo. Então no Fox, nesse modelo específico, né, a manutenção sempre foi preventiva, né? Foi só a troca de filtro, óleo, teve que trocar disco de freio. No caso, a única situação que teve que trocar mesmo, que precisou, foi um problema, foi a bateria. Mas de resto, é só manutenção preventiva. Tá com seus 88 mil quilômetros rodados, carro super silencioso. O que eu falo mesmo é a questão da condução. Então não adianta você às vezes ver um vídeo ou perguntar para uma pessoa. Se você tem uma condução um pouco mais agressiva, desculpa, eu acho que o 1.0 não é ideal para você. Interessante você comprar um carro de um porte maior, né, de uma motorização maior, justamente porque eu vou ser bem sincero, eu gosto de dar uma acelerada, mas eu faço proporcional e de acordo com o que eu consigo desenvolver no carro. E eu consigo andar super bem, né? Salvo essa exceção aí da subida, que é um problema. Bom, outra coisa, Fox, né, ele é um carro pequeno, porta-mala é pequeno, e um problema que é muito comum, eu acredito, da Volkswagen, ele é duro em relação aos buracos, né? E aí eu volto a dizer, vai da sua condução. Então, por conta disso, você tem que ter uma condução um pouco mais calma. Eu sabia, inclusive, até voltando do i30, né? O i30 foi dito que ele é muito duro. Ainda não tive nem a oportunidade de andar nesse carro, mas enfim. A minha realidade aqui agora é Fox, e de todo esse tempo que eu já tô com ele, eu falo pra vocês, não é por isso que o carro vai ser ruim, tá? É um problema, não gosto, né? Quando você passa em qualquer buraquinho, você tem que se atentar muito bem aos buracos, lombada também, você tem que saber passar de uma forma um pouco mais sutil, reduzir, segundinha dependendo, terceira dependendo de como for a lombada, é o ideal. E saber conduzir o carro, é isso que eu falo. Você tem que se olhar e ver se você realmente teria uma condução tranquila. Tendo uma condução tranquila, o carro vai ser perfeito para você.
Então, esses já inclusive são as desvantagens que eu falei em relação à motorização. Vou falar agora só do consumo dele, tá? Como eu disse, ele não tem um dos melhores consumos, né? Principalmente em relação aos novos motores que estão aí, mas ainda assim é um motor bom. É um motor que já está há um bom tempo aí no mercado, né? E ele faz, comigo, tá fazendo na média de 8. Isso eu estou usando a álcool na cidade. Como a maioria da minha utilização é na cidade, então desculpa, até então eu não vou falar de estrada, porque eu não fico muito acompanhando, até porque é um pouco difícil de eu ir para lá. E quando eu vou, eu acabo não me atentando. Enfim, na cidade, quando eu zero, né, o marcador, eu tô fazendo entre 8 a 8,3 quilômetros por litro, tá? Já aconteceu de cair para 7,9, mas é muito difícil. Essa é a média do meu consumo. Que por sinal, eu acho até bom, porque eu já vi gente falando de 6, 7, enfim, vai da sua condução e aí você vai ter o seu consumo, tá? E como desses últimos tempos eu costumo mais usar álcool, porque o álcool é o que está mais valendo aqui, se comparado, você tem aquela regrinha, aquele cálculozinho que você faz para saber qual que vale a pena, se abastecer com álcool ou com gasolina. Qualquer coisa a gente faz um outro vídeo também mostrando, mostra o aplicativo, quais os que eu uso, para poder acompanhar isso. Falo isso para vocês, tá? Se alguém quiser, coloca um comentário aí também no vídeo. Bom, então essa é a questão do que também vai de você avaliar se é como um consumo positivo ou negativo. Eu tô chutando baixo, tá, gente? Cidade. Se eu fizer na estrada, com certeza vai fazer muito mais. Se eu botar gasolina, é claro que ele vai fazer muito mais. Enfim, vamos lá. O que eu acho fantástico em relação a essa geração. Por exemplo, a geração 1 que eu utilizei muito, ele não tá nem com seus 60 mil quilômetros. Esse aqui já tá com os seus 88. Porque a proprietária anteriormente usava muito para trabalho, então ela pegava muita estrada e tudo mais. Já eu não, eu utilizo não é para trabalho, eu utilizo praticamente diariamente, mas vou na namorada, vou ali no supermercado, vou passear essa é a principal da minha utilização. Então vamos lá, o que eu senti de muita diferença em relação da geração anterior era aquele básico completo, que por sinal para mim já era muito bom. Ele só não tinha um ar condicionado. Isso para mim era uma coisa que faltou e pecou muito, que querendo ou não, essa mudança, especialmente aqui em São Paulo, que esquenta do nada, esfria e tal, você pega um trânsito, dependendo, você acaba realmente. Mas fora isso, o carro, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, a abertura do porta-mala também era elétrico. Então, sempre foi um carro muito bom para mim. Na hora que fazer. O que eu gostava muito ele não tem aquela função touchdown, né? Que já é para gerações mais novas, né? Porque isso é um Fox 2009, né? Mas você engata ré assim e aí, pô, você tem a facilidade de você ajustar o retrovisor. Isso para mim já é uma coisa que eu acredito ser muito boa dentro dos veículos nas quais eu já conduzi. Para mim é o suficiente. Eu não preciso de um carro tão, né? Além disso, claro, como eu estava na procura de um veículo por uma categoria maior, eu cogitei a possibilidade do i30. Como não foi o momento, então vamos nos conformando. E aí, ainda assim, eu vou te falar que eu estou muito feliz. Vou te explicar o porquê. Nessa versão aqui que vocês estão vendo, o que esse carro tem? Ele, como é e-trend, ele tem um ar-condicionado, não é digital e para mim também não faz a menor diferença. O importante é ser funcional, né? Ele também é a direção à hidráulica, mas a direção é muito mais sensível do que a geração anterior. Então, se você também tem a geração anterior e está querendo mudar para a segunda geração, já estou dizendo para você que realmente é uma diferença muito boa, tá? O acabamento interno, por mais que ainda é plástico, mas a aparência dele é tão agradável, né? Então parece que realmente houve o destaque dele é principalmente interno. Tem as mudanças externas na parte da frente e na parte de trás com a lanterna, mas interno é o que muda mesmo,
né? Se você tiver a oportunidade de conhecer, né? Esse daqui ele já não é o mais, não é top, né? Não tem todos os itens de série, mas me satisfaz muito bem. Por quê? Então tem, como eu disse, essa direção ela já é muito boa. Nesse carro ali já tem um computador de bordo, então já consigo acompanhar todas as informações que passa dentro dele. Ele tem alguns detalhes que eu acho fantástico. Por exemplo, se eu ligar a lanterna, né, do veículo, ao abrir a porta, isso já aconteceu na minha primeira geração. Eu ia sair do carro, esqueci às vezes. É eventualidade, né? Mas às vezes acaba acontecendo aquela pressa. Se você abrir a porta com ele ligado, ele vai apitar. Isso é um detalhe que, tipo, você lembrou, você deixou ligado. Então você vai lá e desliga, né? Pra não acontecer de passar a noite ligado e tal, tal, tal. Pô, fantástico. O painel dele, ele tem um visorzinho ali bacana, então você consegue colocar a opção que você deseja, tanto para acompanhar o consumo instantâneo. Eu particularmente eu gosto de colocar a velocidade, porque além do marcador de velocidade eu tenho o digital, então o digital para mim é muito mais fácil de você identificar, e às vezes você está passando um radarzinho e tal, eu bato o olho ali, eu já consigo passar numa velocidade bacana sem me preocupar. Outra coisa, se você está deixando o carro no reserva, ele mostra até basicamente uma base, né? De quanto você ainda pode percorrer e tudo mais. Eu também não recomendo você andar com o carro na reserva, né? Enfim. Outra coisa que ele tem fantástico aqui, os controles no volante, que me dá acesso ao computador de bordo, e também essa versão ela tem o controle do som no volante. E não só isso, esse som ele é integrado. Por mais que não é o multimídia, que eu também não faço a menor questão, mas ele tem um som integrado, eu achei bacana. E o legal é que ele tem, dá para você conectar o seu celular por Bluetooth e você controla o seu celular e tudo mais. Então depende, até vídeo no YouTube, gente. Você coloca uma trilha sonora, umas músicas e dá play e você consegue ir mudando essa playlist, né? Então dá para você ter um controle total, muito bacana. Eu consigo atender minhas chamadas dentro do carro e isso, para mim, pode anteriormente quando tinha outro carro não se fazia tão necessário, mas depois que você começa a usar uma, duas, meu, você sempre que primeiro você não vai tirar a mão, você não vai correr o risco de tomar uma multa e você conectou no Bluetooth, atendeu a chamada pelo próprio botão do carro, você aperta no controle, aperta no som e você consegue atender a chamada sem tocar no seu celular. Uma vez que você entrou no carro e ligou o carro, ele sincroniza o Bluetooth automaticamente. Então são detalhes que isso é que foi o que chamou minha atenção no carro. Ele, por exemplo, externamente ele tem repetidor de seta nos retrovisores, o retrovisor também é elétrico, os vidros elétricos. Ele tem um sisteminha que é diferente da geração anterior da trava. Por exemplo, da trava da porta, para quem está dentro do carro, se você quiser sair, né, você tem que o motorista tem que apertar o botão para destravar, né? E aí o passageiro vai e sai. Já nessa segunda geração, quem estiver do lado de dentro, o sistema trava assim que você atinge a velocidade mínima lá, ele trava. Mas quem estiver dentro pode abrir a porta a qualquer momento. Isso é bom e isso é ruim, né? Eu não sei se. Nunca tentei também, mas eu acho que quem tá no banco passageiro, se tentar abrir, vamos supor, tem uma criança no carro e tentar abrir a porta, isso pode dar algum problema. Eu não cheguei. Não achei uma trava que dê para fazer isso. Se alguém souber, por favor, me corrija, mas eu acho que ele consegue abrir a porta de trás mesmo com o carro em movimento. Já tive essa preocupação, mas como eu não tenho filho, nunca me preocupei. E para quem tem, depende se tiver alguma informação, se tiver o carro, quiser colocar algum comentário realmente, aí a gente vai saber se realmente isso, se ele trava a porta impedindo de abrir a porta traseira em movimento. A da frente sim, que eu já fiz isso, né? Mas a traseira eu nunca me atentei. Se realmente, eu acredito que deve até abrir sim, viu? Se abrir, já coloca como ponto negativo, principalmente para quem tem criança, né? Aí você tá dentro do carro, você tem que ficar sempre atento para a criança não abrir a porta do carro. Bom, enfim. Então o que acontece? E isso só era ruim, por exemplo, eu chegava, todo mundo tinha que esperar eu destravar para poder sair do carro, né? E nessa não.
cheguei com o carro, a galera tá no carro, minha namorada e tudo mais, já abre a porta e sai. Por um lado, isso no meu uso, isso pra mim é muito fantástico, né? Só achei que deveria ter um botãozinho para travar, mesmo, por exemplo, como eu disse, em caso de criança, se alguém souber alguma informação, ou se realmente trava ou não trava, me fala aí. Vamos para mais informações. Câmbio, não preciso dizer, né? Fantástico. Banco, o espaço interno traseiro, eu tenho 1,84 m e eu sempre deixo o banco no máximo, para trás, né? Ainda assim, tem ocupantes que conseguem sentar aqui, mas se de repente é um cara grande igual eu, realmente ainda consegue entrar, porque já mudei as duas posições e ainda dá para ficar. Mas não é uma posição muito confortável, mas dá. Então, se eu que tenho 1,84 no banco máximo, fico à vontade na frente e ainda consigo sentar atrás, né? Então, eu acredito que uma pessoa que é um pouco menor que eu ainda vai conseguir também ficar de boa, tá? Porta-mala, todo mundo sabe que é pequeno. Sou solteiro, então não faz a menor diferença para mim. Eu tenho uma caixa pequena lá atrás, de 8 polegadas, é bem pequenininha. E eu acho que mesmo você que tem um filho, sinceramente, eu acho que o carro está de bom tamanho. Você não precisa ter um porta-mala gigante para isso, mesmo que existem vezes que eu costumo fazer uma viagem, mas mesmo assim, acho que até um filho, no máximo dois, dependendo de como dá para você sim. Já precisou de eu lotar o carro, fui levar algumas pessoas no aeroporto, e aí eu só tiro aquela tampa que fica atrás, já ganha um espaço também, aí você coloca as malas, dependendo, aí sim, no máximo coloca, se dependendo da quantidade de mala, dá pra você colocar uma na frente, né, no banco passageiro traseiro. São eventualidades, né? Mas eu não vou, né, vou gastar não sei quanto a mais pensando nessas eventualidades e comprar um carro maior. Você acha que você precisa? Não sei como é o seu dia a dia. Mas do contrário, para mim, esse veículo está me atendendo perfeitamente. As rodas são aro 15 de ferro, tá? Eu não quis trocar, não acho ainda interessante fazer isso. Primeiro que chama muita atenção para roubo. O carro ele não faz barulho interno, né? Pra falar a verdade, ele só faz um barulhinho interno que eu já sei onde é e que eu só não arrumei ainda por preguiça, que é no encaixe ali do banco, no encosto de um dos lados só, mas não é sempre que faz e às vezes, fora isso, o carro é super silencioso. O isolamento acústico interno também é fantástico. Já aconteceu de eu parar o carro e eu pensei que, tipo, tava mexendo no celular, tá? Parei o carro parado, tá, gente? E aí, esqueci o carro tava ligado, pensando que não tava ligado, tava ligado. Eu falei, caraca, meu, eu aqui. Mas foi uma coisa rápida, mas é pra você ter uma ideia de como o veículo é silencioso. Então, gente, um carro fantástico. Recomendo, tá? E o outro motivo pelo qual eu comprei esse veículo que eu não falei, como eu comprei da minha irmã, ela ia. Que eu fiz um bom negócio, na verdade, né? O preço basicamente que a concessionária ia pagar, eu paguei. Então você já sabe por aí, por isso que foi um bom negócio. E mesmo que não seja, se eu tivesse que, eu já estava até inclusive pensando em comprar um, se não fosse com ela, eu já estava também pensando já em comprar um Fox. Já tinha visto alguns sites e tal, e eu, gente, é isso que eu queria inclusive poder fazer um outro vídeo só nessa de como procurar um carro sem se meter em fria. Eu tô falando de procurar em concessionária loja, tá? E aí a gente faça um outro vídeo, se vocês quiserem também, coloca um comentário. Bom, para finalizar era isso. Eram essas informações que eu queria passar sobre o Fox. Tô com ele e pretendo ficar aí por um bom tempo com esse carro. É, Existem outros detalhes no carro também, como aquela proteção que fica no vidro do carro, na parte superior, que eu não lembro o nome, desculpa, tá? Que dá para você deixar um trechinho aberto para que, no caso de chuva, não molhe, desculpa, aquela proteçãozinha, aquela capinha que fica na parte superior. Tem outros detalhezinhos no carro que, por exemplo, iluminação, até ó, bom mencionar isso. A iluminação do carro, ele tem iluminação, abriu os espelhos, assim que você abre o espelho, ele tem uma iluminação, no porta-luva tem iluminação, no porta-mala tem uma iluminação, e fora que tem vários portas-objetos, né? Tem na parte central, dá para você colocar um copozinho pequenininho,
nas portas laterais também tem porta-objeto, no meio tem um bem pequenininho, mas tem, atrás do banco, mas isso aí já acho que já é meio que padrão. Enfim, é um carro fantástico, tá? Eu só peço a gentileza de você, se de repente você quiser deixar a sua opinião, se eu falei alguma bobeira, se de repente você quer contribuir com alguma informação a mais, coloca aí no comentário o que você achou, inclusive, do posicionamento da câmera. Ela, de repente, deu esse barulho que você talvez tenha ouvido, talvez foi por conta da posição. Se você achar que eu devo colocar algum outro ângulo, enfim, né, eu aceito sugestões e se você tem alguma crítica, por favor, faça uma crítica construtiva, de uma forma educada. Não precisa xingar, tá? Da mesma forma que eu tenho educação, eu acredito que você também deve ter. Se você não tiver, eu simplesmente vou excluir o seu comentário e vou te bloquear, só isso. Mas se você tiver uma crítica construtiva, eu vou levar em consideração e vou até retificar qualquer informação que eu tenha passado. Se gostou, por favor, custa nada dar o like, né? E se quiser também se inscrever no canal, tudo bem, né? E aí fica aí, qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Forte abraço aí para vocês e até mais.